Bem-vindos, de volta. Nós estamos começando agora o programa Ronda da Cidade. Tudo bem com vocês? Nosso objetivo continua sendo entretê-los com muita informação. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Me passaram aqui que eu devo falar hoje de um jovem chamado Elá Nunes Júnior. É isso mesmo? Daqui a pouco eu vou chamar. A produção disse que sim. Eu vou falar sobre Elá Nunes Júnior daqui a pouco no programa Ronda e você vai saber quem é. Antes, porém, a cidade de Linhares também foi alcançada por uma operação que acontece em todo o território nacional. Trata-se de um combate à pedofilia ou à pornografia infantil. Muitas pessoas já foram presas. Me disseram que no Brasil foram 100 pessoas já presas, muita coisa foi apreendida. Agora, aqui na cidade de Linhares, essa operação também aconteceu. A delegada doutora Suzana confirmou agora há pouco que a incursão dessa operação aconteceu em uma casa que fica aqui na cidade de Linhares, pertence a um advogado de Linhares. Um notebook foi apreendido dentro da casa deste advogado, juntamente com alguns pendrives. Esta foi a delegada que participou. É uma operação que não é única e exclusivamente da cidade de Linhares, mas ela participou. E aí houve esta busca e apreensão. Na verdade, ela cumpriu um mandado de busca e apreensão, porque foi detectado por alguém, a investigação constatou que de uma base aqui da cidade de Linhares há a suspeita da prática da pedofilia ou de práticas delituosas envolvendo crianças e a pornografia infantil, que trata-se de um crime, viu, gente? E o que foi apreendido foi levado para a delegacia, a 16ª Delegacia Regional. Portanto, nós confirmamos que no Brasil inteiro foram presas, até agora, 100 pessoas. E apreendidos diversos computadores, terminais de informática, vários foram apreendidos. Aqui na cidade de Linhares, esta operação aconteceu e um notebook foi apreendido junto com pendrives que estavam dentro da casa de um advogado. Mas deixa eu explicar que o advogado em si, ele não foi parte dessa incursão policial, desta operação policial. Ele não é parte, mas a casa era. E lá foram encontrados pendrives e notebooks que agora vão ser periciados. Trata-se de um crime que só cresce no Brasil e hoje foi dia de marcar esse combate. Aqui na cidade de Linhares nós tivemos a doutora Suzana participando, juntamente com investigadores da Polícia Civil, mas eu quero dizer que em todo o Brasil o número de policiais participando chega a 2.600. Muita gente participando desta operação. Ainda hoje eu vou atualizar o caso Pastor Jorge. Novos depoimentos estão sendo tomados e a gente vai seguindo passo a passo desse trabalho policial. É assim que começamos. Fiquem conosco. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olha, o que aconteceu na madrugada de 21 de abril continua sendo um grande mistério para as autoridades, que já conseguem traçar caminhos, mas não finalizou o inquérito capaz de apontar hoje o que aconteceu na madrugada de 21 de abril na Nicola Biancardi, na casa onde moravam os garotos Cauã e Joaquim. 26º dia sem Cauã e Joaquim, a cidade chora a morte desses dois garotos. E o pastor Jorge, pai e padrasto dessas crianças, continua preso. A atualização desse caso. A defesa pensa em fazer novo pedido de liberdade para o pastor. Novos depoimentos foram tomados, inclusive da médica que atendeu o pastor no HGL. Vamos conferir a atualização do caso Pastor Jorge, agora no Ronda. O caso Pastor Jorge Alves já se tornou um dos mais aguardados em seu desfecho. Pelas ruas de Linhares, a pergunta se repete. O que aconteceu na casa onde moravam Cauã e Joaquim, mortos carbonizados na madrugada de 21 de abril? A polícia segue tomando depoimentos que podem ser esclarecedores.
Nesta quarta-feira última, policiais ouviram mais uma peça-chave: a médica que atendeu o pastor no dia do incêndio. Claramente, a importância de ouvir a profissional em saúde é confrontar informações dadas pelo pastor em entrevistas e depoimentos. Aliás, nas entrevistas e depoimentos, o pastor relata lesões nas mãos e pés porque teria tentado resgatar as crianças num quarto em chamas. Só que no prontuário do pastor não existem relatos de lesões, apenas que ele inalou um pouco de fumaça e não foi necessário nem realizar exames. A importância da médica nas investigações é a mesma que teve o médico legista e psiquiatra forense Carlos Villagra, também convidado a depor, porque atendeu o pastor e fez exames de lesão corporal no até então vítima de um incêndio. Sobre a médica que atendeu o pastor no HGL, não há informações sobre o que foi dito para os delegados da Força Tarefa. Na fase de depoimentos, 2 pastores da Igreja Batista Vida e Paz, Eufrásio Marques e Abissaí Júnior, prestaram esclarecimentos à polícia a pedido da defesa do pastor, que segue preso. Sobre a defesa, a informação é de que nos próximos dias eles devem entrar com novo pedido de liberdade para o pastor George através de habeas corpus. Perguntados pela imprensa sobre esta possibilidade, os advogados apenas afirmaram que irão tomar todas as medidas cabíveis para colocar o cliente em liberdade. Não estão descartados novos depoimentos. A polícia ainda aguarda resultados periciais que não ficaram prontos. Enquanto isso, a cidade chegou ao 26º dia de saudades dos irmãos Cauã e Joaquim, mortos na tragédia. O pastor segue no presídio de Viana. Então nós seguimos acompanhando esse caso. Emblemático sim, mas eu tenho aqui a minha percepção. A polícia já consegue traçar os caminhos para fechar o inquérito. Ela já sabe o que aconteceu ali em uma escala que eu posso colocar aí cerca de 80%, mas existem algumas dúvidas que são dúvidas que não comprometem o resultado final do inquérito. É isso que eu penso aqui. Esse inquérito já está praticamente pronto, mas existem resultados de perícias. Gente, às vezes o resultado de perícia ele demora. Tem muita gente pedindo, mas o caso está demorando demais. Não é que está demorando demais, não. Tem que esperar o trâmite burocrático legal disso aí. Isso não é uma brincadeirinha, não. Isso aí é uma investigação séria. É uma investigação das mais minuciosas que eu acompanhei. A Força Tarefa leva muito a sério essa questão. Então a médica era importante porque nós mostramos aqui o prontuário. E aí eu tenho aqui as minhas dúvidas. Dado o depoimento do pastor e o que foi dito lá em entrevista também, né? E o que está no prontuário, da onde surge aí a história de lesão na mão, queimou pé? Onde é que estava isso? Então são perguntas que os próprios delegados querem responder. Porque não adianta dar agora uma coletiva finalizando o caso e não ter essas respostas. Porque com certeza você vai cobrar. Então deixa a polícia trabalhar quietinha, novos depoimentos estão sendo tomados, não estão descartados novos depoimentos e nós aqui acompanhando o caso. No próximo bloco, a produção me passou aqui, próximo bloco você deve falar sobre o jovem Elá. Daqui a pouco então, vou chamar o intervalo de comerciais. Falo sobre Elá daqui a pouco no Ronda. O desfecho do caso do jovem Murilo Lopes, que subiu na igreja católica lá do bairro Interlagos. Como é que é o nome da igreja lá? São Paulo Apóstolos, né? A igreja São Paulo Apóstolos. Ele foi ao 3º andar da igreja Paróquia Bom Pastor. Me desculpem, Paróquia Bom Pastor. E aí esse jovem Murilo Lopes subiu até o 3º andar dessa igreja e lá foi um furdunço danado. Desde a madrugada de ontem, a polícia, o corpo de bombeiros estavam lá. Olha aí, ó, esse é o flagrante nosso, nós acompanhamos. Ó. Esse jovem subiu até essa parte de cima, o 3º andar,
Ó ele aí, Murilo Lopes. O Murilo estava dado como desaparecido em Barra do Riacho, Aracruz, e acabou indo exatamente para a paróquia Bom Pastor. Enquanto os homens estavam rezando o terço, né, que acontece toda terça-feira lá na paróquia, esse rapaz ele se aproveitou e subiu dizendo que ia se matar. Primeiro falava isso, né? Mas ele não mostrava nenhum sinal de que tinha alguma loucura, alguma coisa dessa hora. Não mostrava. Horas e horas e horas e horas se passaram e ele acabou caindo de uma certa altura e se machucou bastante. Pode voltar aqui para mim, produção? Daqui a pouco. Pode voltar aqui para mim. Atenção, produção. Atenção, produção. Atenção, produção. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco eu vou chamar o Cássio de Souza. E aí nós vamos saber de outras informações. Lembra do Elá? Bem, ontem eu dei uma notícia aqui falando que a Polícia Civil lá de São Mateus tinha feito prisões e apreensões junto com o Ministério Público, motivados por uma denúncia contra inspetores penitenciários. Júlio César Barbosa, José Carlos de Santos Brito, Ailton Santos de Souza e Carlos Charles Nascimento. Eles são acusados de terem facilitado a fuga de presos. Atenção, hein? Lucimar de Jesus Pereira, o Japão, Josiel Silva Rodrigues, Wagner dos Santos da Costa, Valdemir dos Santos Oliveira e Elá Nunes Júnior. Só tem um detalhe, aí foi o momento em que os promotores e a Polícia Civil relataram tudo. Esse é o momento da operação, lá no presídio de São Mateus. Só que seguiram investigações e adivinhem só. Sabe onde Elá estava? Ele estava foragido. Ele fugiu, estava foragido. Coloca a foto dele aí. Ele veio parar aqui no município de Linhares. Está aí, ó, a Força Tática conseguiu encontrar o Elá, que fugiu do presídio de São Mateus e agora ele deve voltar para o presídio de São Mateus, de onde ele fugiu. Ele foi encontrado aqui com certa quantidade de maconha, saiu de São Mateus e veio aqui para a região, para a cidade de Linhares. É isso aí, o trabalho da polícia acabou dando muito certo. Parafraseando lá, com o que foi feito no presídio, as informações dadas, Elá fugiu junto com outros amigos dele. Pagaram, inclusive, essa é a denúncia do Ministério Público, pagaram para fugir e aí esses agentes penitenciários teriam recebido uma quantia de R$150 mil para facilitar a fuga desse rapaz juntamente com os amigos dele. Ele está voltando então para o presídio. Outros ainda estão sendo procurados. Os agentes penitenciários estão presos. Vamos voltar a falar do caso da paróquia Bom Pastor. Cássio de Souza esteve lá e conversou com o Corpo de Bombeiros, que fez 14 horas de negociações para que Murilo Lopes, que subiu a uma altura considerável dessa paróquia e ameaçava se jogar de lá, não fizesse isso. Até que chegou um ponto que ele caiu, se machucou seriamente, pode ficar tetraplégico. É a informação que chega do hospital para onde ele foi levado. Vamos saber aí, vamos chamar o Cássio de Souza. Põe no ar. E nós estamos falando aqui agora com o coronel, né, o tenente coronel Ferrari, ele que é o comandante também do Corpo de Bombeiros aqui de Linhares, está à frente desse caso aqui, né, coronel? Como que se deu início, como é que está esse caso, coronel? Bom, começou com uma invasão aqui à propriedade da igreja por parte do indivíduo, mas ele não tentou furto nem nada disso e não tinha passagem, não estava com nenhum impedimento com a polícia, mas a polícia compareceu ao local, né? E daí ele subiu, de repente subiu a escada e foram procurar ele nas residências que tem aí no prédio da igreja para ver se ele tinha tentativa de subtrair alguma coisa e tal, mas não, ele subiu só e está lá numa situação de risco para a própria vida dele, né? Em cima de uma viga. Mas o que ele alega? Ele não fala nada. Nada, não diz nada? Não apresentou a razão para estar lá, não falou nada, nem de positivo nem de negativo, que atrapalha muito a técnica de negociação, né? Porque ele não dá nenhum sinal para a gente explorar. E aí eu fiquei negociando das 6 às 11 da manhã, aqui em conjunto com o pessoal da Polícia Militar, que ficou das 3 às 6 da manhã. Agora estamos aguardando os negociadores da
Companhia Independente de Missões Especiais para orientar ao desenrolar da ocorrência, para a gente pensar juntos aqui uma solução. Agora ele apresenta assim, alguma deficiência mental que o senhor pode detectar ou não? Não que seja possível detectar, às vezes ele não dá assim um assunto, mas pode só estar transtornado emocionalmente, não dá para afirmar que mentalmente ele tem algum problema. Não dá para dizer isso não. Também não aparenta, não está alterado, assim, com uso de substância psicotrópico, né? Alguma coisa assim, a droga, Sim. alguma coisa não aparenta. Mesmo assim o efeito já teria passado também, que ele está aí desde as 3 da manhã. E vamos seguindo, esperar os negociadores chegar. Devem estar chegando já daqui a pouco, pousando aí no aeroporto, e aí a gente vai juntos ver como é que a gente está o encaminhamento da ocorrência. Isso aí era por volta de quê? Era por volta do meio-dia para 1h da tarde de ontem. Quando deu mais tarde um pouquinho, vieram negociadores de Vitória, por volta de 1 hora depois, ele acabou caindo. Ele acabou caindo de uma altura considerável, machucou gravemente as suas pernas principalmente. Foi levado a um hospital aqui da região, foi o Hospital HGL. Ele foi levado para o Hospital HGL, teve seríssimas fraturas. Murilo veio de Barra do Riacho, veio aqui para a cidade de Linhares, para Panha do Café, tem 25 anos. Daqui a pouco de volta, eu vou atender quem é a produção? Moradores de Soretama, não é? Vou atender moradores de Soretama, atenção, eu volto já com informações desse município que eu gosto demais. Já, de volta. Olha, eu estou recebendo uma informação aqui do seguinte, quem tem celular da operadora Vivo não está conseguindo interagir com ninguém, deu uma pane, né? Só posso entender isso. A empresa até agora não falou nada a respeito, mas ao que tudo indica uma pane, ninguém consegue falar. É um absurdo, né? E aconteceu. Eu não sei desde que horas, desde que horas isso aí? Já tem pelo menos o quê? Por volta de quê? Né? Pois é. Então tem várias horas então de uma pane em celulares da operadora Vivo. Que pena, né? Que pena. A gente tem tantos problemas para resolver, aí tem mais isso. Deu pane. A continha chega no final do mês, né? Isso aí é infalível. E não vai citar lá, olha, me desculpe porque nós tivemos uma pane tal dia e você ficou a pé. Não tem isso também. Deixa eu atender moradores de Soretama. Um morador, como é que é o nome dele? Genisson. Genisson, obrigado por ter interagido conosco, ter dado informações importantes. O Genisson, ele está revelando o seguinte, Soretama tem muitos problemas a resolver. E um deles, aliás, 2 desses problemas, ele acabou relatando em vídeo. Eu tenho aí o vídeo do Genisson. Põe no ar. Bom dia, José Farias. Sou de Soretama. Eu não sei se é pior, se é o esgoto no centro da cidade, certo? E logo mais na frente aqui, ó, no centro da cidade, lixo. Já tem mais de 4 dias, certo? Lixo que impressionante como que uma cidade dessa aqui pode tá desse jeito. Lixo aqui no centro da cidade, ó. No centro, na rua Inuíba, olha pra você ver. Essa é a situação que a gente se encontra nessa rua. E logo a mais ali é o calçamento, você entendeu? Uma rua no centro da cidade, né? Sem calçamento, sem rede de esgoto. Essa que é a minha preocupação. Mas eu creio que um dia eles vão olhar para essa rua aqui. Um abraço. Um dia eles vão olhar para essa rua aí. Aliás, já deveriam ter olhado, né? Genisson, obrigado. Eu demandei à Prefeitura Municipal para que ela falasse a respeito. Coloca a imagem da rua de novo. Para que ela falasse a respeito dessa rua. Por que essa rua está desse jeito? Eu não vou nem me aprofundar em calçamento, não. Coloca, imagem da rua. Muito bem, eu vou usar esse vídeo aí que você colocou aí. Relaxa aí que eu vou usar. Quieto o dedo. Mas enfim, essa rua, eu não vou nem entrar na história do calçamento, não. Mas o esgoto e o lixo, sim, porque isso é pontual. Isso aí não pode acontecer hoje. Nós estamos combatendo a zika, dengue, chikungunya, um monte de coisa. Já não existe uma justificativa. Não recolhi por quê? Então, eu já demandei à Prefeitura para que ela responda
Calçamento seria uma questão de infraestrutura mais demorada, então não vou entrar nisso não. Mas eu vou ficar torcendo, viu, Genisson? Para que eles atendam você e os moradores dessa rua aí, ó, que não merecem viver numa situação dessa. Agora, sabe o que eu tenho batido aqui, moradores de Soretama? Eu tenho batido na questão prioridade. Porque os gastos hoje de qualquer município passam pelo jogo da prioridade. O que é prioridade? Saúde em primeiro lugar, educação, aí as outras coisas você vai encaixando. Toda a verba que chega para o município precisam ser destinadas prioritariamente. É exatamente assim que você realiza muitos serviços. Mas aí eu quero dizer que Soretama eu não vejo tanta prioridade assim. Sabe por quê? Coloca no ar aí, cópia do portal da transparência, um print do portal da transparência relatando um gasto que eu não considero que seja um gasto prioritário. Sabe o que está escrito aí? Contratação profissional para a realização de um show artístico com a cantora Ludmilla. Tem o nome completo da Ludmilla aí, ó. Então, a ser realizado no dia 12, isso aconteceu, né? Com duração de 90 minutos, na Arena Cultural do município, né? E por aí vai. Enfim, tá aí, ó. Isso é portal da transparência. Valor, R$90 mil. O valor que está no portal da transparência da própria Prefeitura de Soretama, R$90 mil. Gente, com R$90 mil, será que dá para atender o Genisson no recolhimento do lixo e na contenção daquele esgoto? R$90 mil? Eu acho que dá. Aí está o show, ó. Show em Soretama, da Ludmilla. Aconteceu mesmo. A Prefeitura fez e ela pagou. Aí disseram o seguinte, não, o show foi de graça. Olha, de graça no contexto de que você não precisou pagar ingresso. Agora, os custos ficaram com o município. O município teve que gastar. E esses R$90 mil, me desculpem, daria para atender o Genisson. E daria para atender a outras demandinhas, aquelas demandas menores que são prioridade no município. Aí você fala assim, não, mas o município, R$90 mil parece ser nada. Olha, R$90 mil dá para atender o Genisson, né? Recolhimento de lixo, estancar esse esgoto aí, daria seguramente, porque trata-se de um vazamento pontual. Eu não vi aí toda a rede com problema. Então, R$90 mil dá para fazer esse tipo de reparo, pequenos reparos, e aí não ficar desse jeito aí, ó. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, não tem nada a ver com perseguição política. Não. Tem muita gente aí que gosta de falar isso. O Osés está falando porque ele está perseguindo politicamente. Não, isso é jornalismo. Tá aí, o morador nos mandou, deu nome e tudo, não se escondeu. Ele mostra o problema, está aí, para que todos vejam. E eu mostrei o gasto que foi feito pela Prefeitura. Mostra o gasto agora, mostra lá. O gasto que foi feito pela Prefeitura com um show, eu não entendi ainda o que estava se comemorando, não entendi. E aí o show acontece, em detrimento disso, um monte de necessidades pequenininhas, pontuais, que poderiam ser resolvidas. Então, gente, para fechar o programa Ronda, atendendo os moradores de Soretama, Prefeitura Municipal de Soretama, eu tenho pedido aqui para que vocês trabalhem com o jogo da prioridade. Remédio, ainda recebi informações de falta de alguns medicamentos. Outros chegaram, me disseram aqui, outros chegaram, mas ainda há esta falta. Alguns profissionais ainda faltam aí em Soretama, por exemplo, no pronto atendimento. Então, resolver essas questões para beneficiar o povo. Genisson, eu ainda estou aguardando manifestação da Prefeitura com base naquilo que você colocou. Vamos aguardar para ver o que ela vai dizer com relação a isso. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Eu te espero aqui amanhã. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.